gente dá sequência, está gravando, ok? É, alguém tem alguma pergunta, alguma questão que gostaria que eu esclarecesse, que não entendeu bem da minha explicação, que gostaria que eu voltasse? Pode mandar no chat aí também, tá, gente? Ou não? Não? Tudo certo? Beleza. Muito bem, pessoal. Então, a gente ultrapassado aí esse conceito, né, que a gente trouxe para vocês sobre processo, tá? Nós vamos dar sequência aqui com o estudo da teoria, né, dos atos processuais. E a gente começa definindo o ato processual como ato desenvolvido, né, pelos sujeitos da relação jurídico-processual. São aqueles sujeitos que atuam dentro do processo, né? Os atos por ele praticados, no intuito de promover o regular desenvolvimento do respectivo processo, tá? Para que ele consiga chegar chegar concluso, né, ao procedimento de sentença, tá? Ele se qualifica, então, como ato processual. Então, são os atos desenvolvidos pelos sujeitos do processo. Isso quer dizer que a petição inicial ela é um ato processual? Sim, a petição inicial ela é um ato processual. Tá? A manifestação do réu no processo é um ato processual? Sim. A juntada pelo escrivão de secretaria de um documento no processo é um ato processual? Também. O despacho proferido pelo juiz, de igual modo. Tá? Então, os atos processuais são os atos praticados pelos sujeitos, né, da relação jurídico-processual. A primeira leitura que nós vamos fazer, tá? E aí se vocês quiserem abrir o código de processo de vocês, abrir uma telinha aí separada, a primeira leitura que nós vamos fazer é a leitura do artigo 188, tá? Do Código de Processo Civil. O artigo 188 do Código de Processo Civil vai trazer para vocês uma referência de que os atos processuais eles não estão sujeitos à forma, tá? Para sua realização. Via de regra, tá, pessoal? Então, via de regra, os atos processuais, eles independem de forma prescrita para sua realização. Isso significa, pessoal, que o juiz, por exemplo, né, quando ele vai sentenciar um processo, ele não precisa seguir, por exemplo, os padrões da ABNT, né? Uma letra Arial, tamanho 12, caixa alta nas letras iniciais, espaçamentos de 1,5, tá? Isso não se aplica lá nos atos processuais. Inclusive, tá, eu vou encaminhar para vocês uma sentença que um juiz aqui de Contagem, né, o lugar onde eu exerço minha profissão como advogado, né, e também em Belo Horizonte, mas meu escritório fica em Contagem. Nós tínhamos um juiz aqui, o Dr. Paulo, né, que era titular da primeira vara de Contagem, em que ele dava suas sentenças naqueles casos, né, mais simples, né, naqueles casos de menor complexidade, ele dava suas sentenças em forma de poema, né? Ele construía um poema, né, ali preenchendo os requisitos, né, que estão obrigatórios para uma sentença, e ele proferia ali sua sentença neste formato, né? É uma perspectiva interessante. Depois que vocês fizerem, por exemplo, uma consulta, né, no Jus Brasil, uma consulta no Google, por exemplo, né, vocês vão verificar que isso é mais comum do que se apresenta, né? Outros juízes também adotam essa perspectiva. Comento do Dr. Paulo porque era pessoa próxima, né? Hoje ele está no tribunal como desembargador, né, do Tribunal de Justiça, foi promovido, mas ele tinha esse costume. E isso demonstra que os atos processuais, eles não possuem forma,
para a sua realização, né? É claro que existem alguns atos processuais que eles vão estar, né, com a sua forma pré-definida em lei. E neste caso, a observância da forma para a regularidade do ato, ela é, ela é obrigatória. Contudo, pessoal, eu preciso falar com vocês sobre um princípio jurídico, né, de cunho processual, denominado princípio da instrumentalidade das formas. Tá? E esse princípio da instrumentalidade das formas se situa na parte final do artigo 188 do Código de Processo Civil. Se nós fizermos uma leitura do Código de Processo Civil, lá no seu artigo 188, vamos ter a seguinte redação. Vamos lá. Nós temos aqui, artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, né? Então, a primeira parte deste dispositivo se assemelha àquilo que estamos dizendo, né? Os atos processuais não têm forma determinada para sua realização, exceto quando a lei expressamente indicar, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. O que significa isso? Professor, Pois não, senhor Rafael. licença. Você pode dar para a gente um exemplo onde né, é exigido essa normativa? Claro, Essa. vamos exemplificar, Rafael, nisso aqui agora, tá? Vou te dar um exemplo aqui de uma forma prescrita para a realização de um ato processual. Nós temos, né, a respectiva citação, Rafael. A citação, ela é um ato do processo, ela é um ato processual, né? E ela possui ali forma própria para a sua realização. Ela tem ali elementos que tem que possuir de forma obrigatória, né? E são 5 formas respectivas para a realização de uma citação. Nós temos aqui a citação postal, a citação por oficial de justiça, a citação realizada por escrivão da secretaria, a citação realizada por procedimento eletrônico e a citação realizada por edital. Tá? São 5 formas prescritas em lei em que o ato de citação tem que obedecer pelo menos uma delas para a sua efetivação. Entendeu? Então, nós temos aqui a citação como um exemplo de uma forma prescrita em lei. Tá? Mas nós temos outros exemplos de formas prescritas em lei para a realização de atos processuais, como, por exemplo, né, a propositura de recursos extraordinários, recursos especiais, né, onde todos os requisitos e formas que esse recurso deve adotar estão também previstas na legislação. Tá? Então, são modelos também de formas aí de recurso. Agora, preste atenção, Rafael, pegando um gancho nessa citação aqui. Vamos imaginar uma situação hipotética para que a gente possa ilustrar o princípio da instrumentalidade das formas. Vamos imaginar, Rafael, o seguinte, que o autor propôs uma ação, né? E o juiz recebeu essa petição inicial, né? E ordenou a citação do réu. O escrivão da secretaria, que é o responsável para a realização deste ato processual, ele bate no peito e fala assim, você quer saber, eu não vou fazer citação pela forma que está prescrita na lei, não. Tá? Eu vou fazer essa citação por telefone. Ele passa a mão no telefone porque tem o contato do réu na petição inicial, liga para o réu e fala assim, fulano, tudo bem? Anota o número do seu processo aí. Tá? Deixa eu te avisar, esse processo ele tem uma audiência de conciliação marcada para o dia tal, em tal horário, em tal lugar. Tá? Você precisa de comparecer nessa audiência juntamente com um advogado, onde você tentarão ali um acordo, uma conciliação. Frustrado ali o acordo da conciliação, você vai poder oferecer a sua defesa a partir de então, tendo um prazo aí de 15 dias para isso.
mas você precisa de comparecer nessa audiência. O escrivão desliga o telefone, faz uma certidão dizendo o seguinte: citei fulano de tal por telefone, e anexa essa certidão nos autos. Vamos lá. Pela regra que nós acabamos de analisar, tá? Essa citação feita por telefone, ela preenche as outras formas descritas na lei? Não. Ela não está prevista como uma forma descrita na lei. Então, via de regra, Rafael, esta citação ela é inválida, tá? Ela não possui validade jurídica. No entanto, tá? Se você ler a parte final do artigo 188, tá? Você vai perceber o seguinte: se esse réu que foi citado, ele comparecer na audiência que foi designada, aquela citação, ainda que feita de outro modo, ela cumpriu a finalidade que ela almejava. Cumprindo a finalidade que ela almejava, aquele ato processual não vai se reputar mais inválido. Pelo contrário, convalida-se aquele ato processual e ele prossegue de forma regular. Tá? Para aquele caso específico. De pensar e de considerar é o seguinte: não se pode ter mais um apego à forma do que à finalidade perseguida pelo ato. Tá? Então, se o ato, né, se a finalidade ela foi atingida independentemente do ato praticado, tá? Nós temos ali dentro dessa estrutura, tá, uma convalidação daquele vício processual existente. Claro que isso somente poderá ser convalidado se aquele ato não tiver gerado prejuízo à respectiva parte. Tá? Então, se ele gerou, de algum modo, um prejuízo para o exercício de defesa, ele não poderá ser convalidado. Tá? Mas não gerando prejuízo e atingindo a finalidade, ele será convalidado. Mas mesmo neste caso da citação, se ele tiver gerado prejuízo, vai se buscar, né, qual prejuízo foi gerado. Pode-se dizer o seguinte: olha, eu tive um prejuízo em razão ao prazo para o exercício da minha defesa. O que é que o juiz vai dizer? Não, então eu vou considerar esse indivíduo citado e eu corrijo apenas o prejuízo, reabo o prazo para a defesa. Entendeu? Então, em tese, é essa característica que nós vamos apresentar. Esclareci aí? Entendi. Sim, perfeitamente. Obrigado. Essa característica, pessoal, constitui, tá, o princípio da instrumentalidade das formas, que está consubstanciado aí no artigo 188, né, do Código de Processo Civil. O próximo dispositivo, o artigo 189 do Código de Processo Civil, regula a chamada publicidade dos atos processuais, né? E ele vai estabelecer uma regra clássica, né? E que constitui inclusive garantia fundamental de todo cidadão, que os processos judiciais eles devem correr de forma pública. Tem que haver uma publicidade regular nos atos processuais. Isso é, inclusive, uma forma de garantia efetiva de que aquele processo, né, não há sobre ele nenhuma irregularidade, nenhuma obscuridade, né? Todos os atos são claros e fiscalizados, né, em dada medida, inclusive pela própria sociedade, que poderá ter acesso a qualquer momento àquela circunstância do processo. Veja só, por exemplo, as grandes repercussões hoje em dia que temos na mídia em relação aos processos que tramitam, por exemplo, na Lava Jato, né, nas operações da Polícia Federal, todos processos públicos, né? E essa publicidade, ela dá mais efetividade ao processo, ela faz com que o processo ele se torne, inclusive, né, mais
vamos dizer assim, não na perspectiva de mais justo, mas pelo menos ele se dá mais transparente, né, dentro da perspectiva do exercício dos atos processuais que são praticados. No entanto, pessoal, existem algumas situações em que esta publicidade dos atos processuais ela vai ser limitada, né, ela vai ser restringida. São aquelas situações, normalmente, né, algumas delas citadas no artigo 189 do Código de Processo Civil, como, por exemplo, as ações de divórcio, né, as ações de união estável, de guarda, de curatela, as ações de alimentos, né? São ações que estão dando ali notícias sobre uma perspectiva íntima, de foro íntimo, né? Então, dentro dessa situação, muitas vezes essa publicidade ela é restringida para permitir somente a informação pelas partes que titularizam essa relação processual. Muito embora essas relações elas sejam restritas, tá? O advogado, por exemplo, ou terceiros interessados podem tomar conhecimento de uma ação, ainda que ela tramite sob segredo de justiça. O que acontece é que o acesso a essa informação não se dará de forma tão razoável, né, ou de forma tão facilitada como ordinariamente se aplica no âmbito judicial. Aquele indivíduo ele deverá peticionar aos autos, né? Ele deverá explicar as razões pelo qual deseja o acesso àquele processo que tramita em segredo de justiça, né? Para que então lhe seja possível, né, ter conferência ao acesso ao processo, tá? Essa é a característica aqui dos atos processuais sobre o plano da publicidade. Um outro dispositivo, né, que é o artigo 190 do Código de Processo Civil, nós vamos ter uma novidade que é apresentada pelo Código de Processo Civil, né, que são os negócios jurídicos processuais. Tá? Esses negócios jurídicos processuais, no artigo 190, vocês vão verificar, eles são possíveis de serem exercidos naquelas ações que admitem autocomposição. E as partes, né, interessadas ali, então, eles vão celebrar tratativas, pactos, né, para tornar o procedimento mais adequado àquela demanda, tornar o procedimento, né, mais adequado às especificidades do processo. Tá? Então, é essa a característica que se apresenta dentro dos negócios jurídicos processuais. Tá? É a possibilidade de pactuação. É interessante isso porque esses negócios jurídicos processuais, tá? Eles vêm romper com aquele conceito que se apresenta de que o processo ele é uma batalha, de que o processo é uma guerra entre as partes, né? De que o processo, o indivíduo quer ver o mal do outro, né? Em razão do litígio que ali se afigura. Não, é uma situação em que se admite que dentro de um processo existem duas pessoas que estão em paridade de armas, né? Eles estão em igualdade de condições, e dentro deste processo se admite que existem interesses contrapostos, né? E dentro desses interesses contrapostos, né, essas duas pessoas dotadas de razoabilidade, muitas vezes podem negociar para com que nessas suas tratativas o judiciário consiga, tá, pronunciar de forma mais efetiva, de forma mais rápida, sobre aquele respectivo processo. Tá? Essa é a ideia de negócio jurídico processual. Muito cuidado, tá, pessoal, com a expressão contida neste processo quando falam, por exemplo, que os negócios jurídicos processuais são admissíveis nos processos em que possível a autocomposição. Porque temos a tendência, né, de imaginar que os processos em que admitem
a autocomposição são somente aqueles processos que tratam de direitos disponíveis, né? Entendendo como direitos disponíveis aqueles que a parte pode livremente dispor deles, né? Alienar, transferir, ceder, renunciar, tá? Então, é esta a perspectiva de direitos disponíveis. Porém, vamos imaginar uma possibilidade de autocomposição sobre um direito indisponível. Veja só, há os respectivos alimentos, né? Os alimentos é um direito indisponível por natureza, né? Principalmente quando se tratar de menores, tá? Os menores não podem renunciar aos alimentos que lhes são devidos, correto? É um direito indisponível. Mas ele pode transacionar sobre esse direito? Pode, né? Podemos definir o percentual desses alimentos em mútuo acordo? Sim, podemos. Né? Podemos estabelecer qual vai ser, né, a forma como esses alimentos serão pagos, né? Se o indivíduo vai dar parcela em dinheiro e parcela em alimentos, se esse indivíduo vai dar parcela pagando, por exemplo, um plano de saúde, uma escola, né? E ainda uma contrapartida financeira, podemos estabelecer. Podemos estabelecer qual é a data de vencimento desses alimentos? Podemos estabelecer. Então, percebam que mesmo se tratando de um direito indisponível, ele admite a autocomposição. Ele admite tratativas não sobre o direito propriamente dito, né, mas pelas situações que circundam o respectivo direito. Tá? Então, é admissível. Quando nós falamos em direitos que não admitem a autocomposição, é aqueles em que o acordo, a convenção, o pacto, ele se vê proibido, né? Que é um exemplo clássico, as ações movidas contra a fazenda pública, né? Em que a fazenda pública, por ser detentora de um direito que pertence a toda a sociedade, ela não pode dispor dele nem transacionar sobre ele, né? Então, dentro dessas perspectivas, né, é exatamente por isso que muitas vezes a fazenda pública sequer comparece em audiências de conciliação. Ela não comparece em audiências de conciliação, não é porque a fazenda pública está num pedestal maior do que o cidadão que litiga com ela. Não é porque ela é ruim e não quer fazer um acordo com você. É porque ela não pode, né? Ela não tem autorização normativa para possibilitar o exercício do acordo, né? Lembrando que a fazenda pública, ela age sob o princípio máximo da legalidade, né? Enquanto nós, meros mortais, né, da iniciativa privada, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? A fazenda pública somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Então, dentro dessa concepção, ela somente poderia fazer uma conciliação, ela só poderia fazer uma autocomposição se houvesse uma autorização normativa, tá? Então, é dentro desse aspecto que tratamos aqui a chamada autocomposição prevista aí, né, no artigo 190 do Código de Processo Civil. Esse artigo 190 do Código de Processo Civil, que trata sobre os negócios jurídicos processuais, eles regulamentam apenas a atuação das partes, tá, pessoal? Dentro do cenário jurídico processual. Só tratam sobre as partes que titularizam aquele processo, os procedimentos envoltos nele. Tá? Não tem os negócios jurídicos processuais o condão de vincular o juízo, diminuir os seus poderes, tá? Diminuir a atuação do juiz dentro de um processo. Não. É tão somente numa relação estabelecida entre as partes, ok? E no artigo 191 do Código de Processo Civil, seguindo aí a nossa linha, nós temos também uma outra novidade, que é o chamado calendário processual, tá? O calendário processual, tá? Ele se estabelece, ele é admitido, tá? Naqueles processos, né, que
As partes, e aqui todas elas, incluindo o próprio magistrado, têm condição de estabelecer um planejamento prévio, né? Um cronograma sobre aquele processo que vai ser judicializado ou que está sob júdice, né? Vamos imaginar o seguinte, pessoal, a questão do calendário processual, ela é muito interessante porque ela dá uma dinamicidade e uma certa previsão para o respectivo processo, né? Estabeleceríamos o calendário processual de repente no seguinte: eu estou litigando com uma determinada pessoa, né? E na primeira audiência de conciliação, nós chegamos para aquele magistrado e dizemos: olha, excelência, que tal estabelecermos aqui um calendário para o exercício dos atos processuais, né? E ali nós estabelecemos então uma agenda para o cumprimento dos atos processuais. Nós definimos ali datas respectivas para que os atos processuais venham a acontecer, venham a ocorrer, né? E dentro deste respectivo dia, né, quando chega a data ali agendada para a realização do ato processual, sequer há uma necessidade de publicação ou intimação das partes sobre aquele ato, né? Exatamente porque já estão previamente intimadas em decorrência do respectivo cronograma estabelecido. O calendário judicial só tem lugar quando as três partes que titularizam este processo estão de acordo em estabelecê-lo. Então, estou dizendo sobre o autor, Estado juiz e réu. Somente entre esses três há uma possibilidade de se estabelecer um calendário judicial. Tá? Feito o cronograma, esse cronograma vincula o processo, vincula as partes e vincula o juízo, tá? Que somente poderá se desvencilhar de alguma data previamente ajustada, indicando o motivo pelo qual vai fazê-lo, tá? Ou em casos de força maior, em que é admitido também a flexibilização dos respectivos prazos ajustados e marcação de novas datas, tá? Por fim, pessoal, nós temos a previsão contida no artigo 192 do Código de Processo Civil. O artigo 192 do Código de Processo Civil vem dizer para nós que todos os atos processuais desenvolvidos no processo têm que ser realizados no vernáculo, né? Isso significa dizer que precisam ser realizados na língua nacional. Não se admite a juntada aos autos de documentos estrangeiros desacompanhados de sua tradução feita por tradutor juramentado, né? Dentro dessa concepção, todos os atos processuais deverão ser públicos, todos os atos processuais devem ser realizados em língua nacional. Pessoal, até aqui, alguma pergunta de vocês? Tem alguma questão que vocês desejam que eu esclareça? Professor, eu tenho. Deixa eu só buscar aqui rapidinho. Pode falar. Bom, eu tenho duas dúvidas. Sim. A primeira é sobre esse assunto que a gente está falando agora. Eu queria saber um pouco mais sobre essa desistência da renúncia, que eu não entendi muito bem, que está inclusive no material, Sim. onde a gente fala sobre os negócios jurídicos processuais. Isso. Perfeito. Rafael, o que acontece? Os negócios jurídicos processuais, via de regra, eles são bilaterais, né? Ou seja, eles se desenvolvem, tá? A partir de uma negociação feita entre autor e réu, tá? Então, eles, de regra, são bilaterais. No material, a gente traz aqui uma informação dada por um autor conhecido como Fred Didier. O Fred Didier apresenta algumas hipóteses em que o negócio jurídico ele é feito de forma unilateral, onde a manifestação da vontade apenas de uma das partes é realizada. E aí, nesse caso, nós temos a figura da desistência, que é quando, por exemplo, o autor ele desiste da ação antes da citação do réu, né? E quando ele, por exemplo, renuncia à prática de algum ato processual. Por exemplo,
feito uma sentença. Se ela é desfavorável a você, você tem direito a interpor um recurso, né? Você pode desistir da interposição deste recurso. O réu nada vai manifestar a respeito disso, mas este fato aproveita a ele, né? E você, dentro dessa perspectiva, foi o único a manifestar a vontade. Por isso, um negócio jurídico unilateral. Beleza. Agora é na questão anterior, no artigo 189, Sim, que fala sobre dos que versem sobre arbitragem, inclusive o cumprimento da carta arbitral. sim. Eu também não entendi essa parte. A arbitragem, tá? É um outro procedimento de solução de conflitos, tá? É uma método de solução de conflitos que, ao invés de se valer da jurisdição, né, judicial presidida por um juiz, nós vamos procurar conselhos, né, câmaras de arbitragem e submeter o nosso problema jurídico à figura de um árbitro, né? Esse árbitro vai dar o parecer técnico sobre o caso. Mas acontece o seguinte, sabe, Rafael? É, Qual é o grande problema da arbitragem hoje? É que a sentença arbitral, né, que é aquele pronunciamento do árbitro sobre o caso concreto, ela não consegue ser executada pela Câmara de Arbitragem, porque só é dado ao Estado invadir, por exemplo, o seu patrimônio para ali pegar bens para satisfazer o crédito de alguém. Então, quando nós temos um processo arbitral, uma sentença arbitral, né, se o indivíduo condenado nessa sentença arbitral não cumpre espontaneamente a obrigação ali constituída, eu tenho que pegar essa sentença arbitral para executar no âmbito do judiciário. E quando eu faço isso, de regra, esse procedimento ele prossegue em segredo de justiça. Entendi. Quando há uma sentença arbitral que Sim. não é favorável, né, ao réu, ele pode recorrer no judiciário ou não? Ele tem mecanismos de recurso, inclusive dentro da própria Câmara Arbitral, tá? Dentro da própria É, Câmara Arbitral, ele tem condições de exercer esse recurso, tá? Mas ele poderá também levar a discussão no âmbito do judiciário, tá? No âmbito do judiciário, o que vai ser, né, discutido são vícios no procedimento arbitral, tá? E não o mérito propriamente dito, porque o mérito, tá, você cedeu no momento em que concordou, né, em estar diante de uma câmara arbitral. Então, eles vão buscar quando a assinou o contrato. de vícios. Tá? Entendi. Geralmente, casos que são levados para a Câmara Arbitral são casos. Você pode me dar um exemplo, assim, do que geralmente é levado Tem à Câmara? muitos, sabe? Tem muitos, porque a Câmara Arbitral ela consegue fazer um pronunciamento sobre diversos direitos de cunho disponível, tá? Direitos indisponíveis não vão para a Câmara dos Arbitrais, tá? Mas, por exemplo, se você vai comprar um apartamento na planta, por exemplo, né? Você vai comprar aí de uma MRV, de uma outra empresa que vende empreendimentos, com muita frequência, ela insere, né, nos contratos dela uma cláusula de compromisso arbitral, para que você, por exemplo, tendo qualquer problema com aquele imóvel, né, antes de ir ao judiciário, vá a uma câmara arbitral para poder se estabelecer. Em negócios jurídicos de forma em geral, contratos de forma em geral, as partes, né, naquela parte final do contrato, já viu assim que fala assim, as partes elegem o foro da comarca tal para a solução de litígios, né? Ao invés de colocar a eleição de foro, né, indicando o juízo, ele vai fazer um compromisso arbitral, indicando que tem o desejo de levar aquela solução de litígio para uma câmara arbitral antes de submeter ao judiciário, por exemplo. Ô, professor, outra dúvida.
geralmente essas empresas grandes, por exemplo, como a MRV, que o senhor citou, geralmente eles têm uma câmara, assim, digamos que padrão para resolver os conflitos deles? Não, Ou não? normalmente as câmaras arbitrais elas são privadas, né? São câmaras privadas, tá? E normalmente essas Sim, empresas o que elas fazem é celebrar convênios, tá? Com essas câmaras arbitrais. entendi. Entendeu? Não, perfeito, obrigado. De nada. Mais alguém, pessoal? Não? Beleza, pessoal. Então, por hoje a gente encerra o nosso conteúdo, tá? Eu vou deixar a partezinha final do nosso último conteúdo da aula 2, que fala sobre os atos processuais das partes, tá? Para falar no nosso próximo encontro, porque ela é um conteúdo mais denso, né, do que as informações que já compartilhamos aqui, tá bom? E aí a gente fala sobre ele no nosso próximo encontro, tá? Essa aula ela foi integralmente gravada e ela vai ficar disponível aí para vocês. Tenham todos aí uma boa noite, um bom final de semana. Boa noite, professor. Por hoje aí. Boa noite, professor. Bom? Boa noite, Boa professor. noite. Bom Nada. fim de semana, pessoal. Até Boa mais. noite, gente. Valeu, valeu. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Gente.